Necromancia. Desvendando os mistérios da magia da morte. A necromancia, derivada do grego clássico, combina o morte, o necros, e a adivinhação, ou manteia, constituindo uma prática mágica que envolve a suposta habilidade de se comunicar com os mortos. Essa comunicação pode ocorrer por meio da evocação de seus espíritos, resultando em aparições, visões ou até mesmo ressurreição corpórea. Os objetivos da necromancia incluem adivinhação, previsão de eventos futuros, descoberta de conhecimento oculto, ressuscitar os mortos ou até mesmo utilizar os falecidos como instrumento. É importante distinguir a necromancia de outras formas de comunicação com o além, como o espiritualismo ou espiritismo, já que se concentra especificamente na conjuração mágica dos mortos, excluindo a comunicação por meio de médiuns ou encontros durante viagens espirituais e sonhos. O termo necromancia foi adotado do latim tardio, que por sua vez emprestou do grego pós-clássico o necromanteia. Orígenes de Alexandria, no século III d.C., foi o primeiro a usar essa forma composta. No entanto, a palavra nigromancia, possivelmente uma corrupção, surgiu associando a prática à magia negra ou bruxaria, sendo ocasionalmente denominada a magia da morte. A prática inicial da necromancia tem raízes no xamanismo, possivelmente evoluindo a partir dele, que invoca espíritos, como os fantasmas dos ancestrais. Os necromantes clássicos, comparáveis aos xamãs em estado de transe, buscavam a comunicação com os mortos por meio de vocalizações distintas. Esta forma de adivinhação era prevalente na Antiguidade Ocidental, com registros que remontam ao Antigo Egito, Babilônia, Grécia e Roma. Em sua obra Geográfica, Estrabão menciona a necromantia como uma prática proeminente de adivinhação entre os persas. Além disso, acredita-se que tenha sido difundida entre os povos da Caldeia, Etrúria e Babilônia. Na Babilônia, os necromantes eram conhecidos como Muelu-etemi ou Aetemi, e os espíritos que evocavam eram chamados de Etemu. O relato mais antigo de necromancia na literatura é encontrado na Odisseia ou de Homero. Odisseu, sob a orientação de Circe, uma feiticeira poderosa, viaja para o submundo para obter informações sobre sua jornada futura, invocando os espíritos dos mortos com feitiços ensinados por Circe. A narrativa detalha rituais necromânticos realizados à noite, em torno de um poço com fogo, utilizando uma fórmula específica envolvendo sangue de animais sacrificados. Práticas necromânticas variavam do mundano ao grotesco, envolvendo círculos mágicos, varinhas, talismãs e encantamentos. Rituais podiam ser elaborados, incluindo o consumo de alimentos que simbolizavam a morte e a decomposição. Alguns necromantes chegavam a se envolver na mutilação e consumo de cadáveres. Essas cerimônias, realizadas em locais de sepultamento, podiam durar horas, dias ou semanas, buscando eventualmente a convocação de espíritos. Embora algumas culturas considerassem o conhecimento dos mortos ilimitado, os antigos gregos e romanos acreditavam que as sombras individuais tinham conhecimento limitado. O valor de seus conselhos pode ter se baseado em conhecimento adquirido em vida ou após a morte. Em O Metamorfoses, Ovídio descreve um mercado no submundo onde os mortos trocam notícias. No O Mabinogion, uma coleção de histórias galesas, há o relato de Bran presenteando Matolvan com um caldeirão mágico que traz os mortos de volta à vida. Há diversas alusões a necromantes na Bíblia, sendo chamados de conjuradores de ossos entre os judeus do período helenístico posterior. O livro de Deuteronômio, nos versículos 9 ao 12 e 20 do capítulo 18, adverte explicitamente os israelitas contra a prática cananeia de adivinhação dos mortos ao entrar na terra dada por Deus. O texto proíbe diversas práticas, incluindo fazer filhos passarem pelo fogo, usar adivinhação, observar tempos, feitiçaria, bruxaria, encantamentos, consulta espíritos familiares, magia e necromancia, declarando as abominações ao Senhor. Embora a lei mosaica estabelecesse a pena de morte para os praticantes da necromancia, nem sempre essa proibição foi seguida. Um exemplo marcante é o episódio em que o rei Saul recorre à chamada ao bruxo de Endor para invocar o espírito de Samuel, um juiz e profeta, do Sheol, usando um poço de conjuração ritual. O rei Saul pede que ela adivinhe um fantasma e o traga. A médium, temendo pela própria vida devido à proibição de consultar mortos, realiza o ato sob a exigência de Saul. Nesse episódio, Saul não é condenado pela prática que anteriormente tinha penas estabelecidas.
A médium, ao ver o verdadeiro espírito de Samuel, fica chocada e Samuel questiona a perturbação causada pelo rei. No Sanhedrin 65b do Talmud babilônico, encontramos a seguinte passagem: e nossos rabis ensinaram que o Baal-Moab refere-se tanto àquele que invoca os mortos por meio de encantos quanto àquele que consulta uma caveira. O rabino Bartenura, do século XV, ao comentar a Misná, detalha essa prática: dele pega uma caveira de uma pessoa falecida após a decomposição da carne, queima incenso e faz perguntas sobre o futuro, e a caveira responde. Mesmo diante da proibição judaica de buscar invocadores, algumas correntes posteriores interpretaram que, contanto que a comunicação com médiuns não resulte em adoração aos mortos ou idolatria, mas sim envolva nomes sagrados de Deus, ela pode ser permitida. O rabino Kaplan Spitz, referindo-se ao período a partir de 1600, destaca que várias correntes do judaísmo permitem invocar o espírito dos falecidos e o uso de médiuns. A proibição bíblica contra a necromancia está limitada à invocação dos mortos como um ato religioso idólatra. Invocar os mortos por meio do uso de técnicas místicas judaicas aceitáveis, como recombinações das letras do nome de Deus, é considerado um ato sagrado. A tradição judaica também desencoraja o uso de médiuns para prever o futuro, pois isso contradiz os princípios judaicos fundamentais de livre-arbítrio e responsabilidade individual pelo futuro. Posteriormente, alguns escritores cristãos rejeitaram a ideia de que os seres humanos pudessem trazer de volta os espíritos dos mortos, interpretando essas manifestações como demônios disfarçados. Cesário de Arles, em suas palavras ao público, faz um apelo para que não atribuam valor a nenhum demônio ou deus além do Deus cristão, mesmo que a prática de feitiços pareça trazer benefícios. Ele argumenta que os demônios só agem com a permissão divina e são permitidos por Deus para testar os cristãos. Não condena diretamente o homem, apenas afirma que a arte da necromancia existe, apesar de ser proibida pela Bíblia. Você acaba de ouvir o quadro Paleoleitura. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal Projeto Paleolítica. Mas claro, só se você quiser. Muito obrigado!